conversar com um especialista, com um médico neurologista sobre isso. A gente contatou o doutor Eduardo Jorge Custódio, ele é do Departamento de Pediatria da Sociedade Brasileira de Neurologia. Doutor Eduardo, muito obrigada por nos atender e falar desse caso que nos chama a atenção porque AVC infantil é muito raro realmente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. O acidente vascular encefálico, ele habitualmente é uma doença de adultos, principalmente da terceira idade, relacionados principalmente à hipertensão, esse tipo de alteração, colesterol alto, pacientes diabéticos, mas crianças e adolescentes. Só para te falar, eu sou do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria Adolescente. Até faço parte da Sociedade Brasileira de Neurologia, mas não sou do DC deles, eu sou do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas para te falar, o acidente vascular encefálico em crianças, habitualmente, ele está relacionado a malformações congênitas, malformações arteriovenosas, a sangramentos que podem estar relacionados, então, a vasos anômalos. Quer dizer, por algum motivo, você tem uma malformação, você tem um caminho, uma comunicação do sistema arterial com o sistema venoso, uma comunicação que não era para estar ali. Geralmente é um vaso com uma malformação, quer dizer, ele não tem uma parede adequada, ele é mais frágil, e esse vaso pode se romper, pode não ter nenhum sintoma, provavelmente é o caso dessa menina, né? A gente não sabe o que aconteceu na necrópsia dela, se ela foi ou não para isso, mas se você tem uma malformação, você pode sangrar. É uma coisa rara, relativamente rara em crianças, e adolescentes, mas a principal causa é a malformação arteriovenosa, principalmente porque era um acidente vascular hemorrágico, ou seja, houve um sangramento. Também existem acidentes vasculares isquêmicos, quer dizer, por entupimento, por obstrução. Esses são bem mais comuns em adultos, também acontecem em crianças, habitualmente por doenças ou do sangue, né? Quer dizer, por doenças hematológicas, o paciente tem um estado de trombose, ele entre aspas, o pessoal falava, o sangue é mais grosso, ele faz um coágulo e ele obstrui, geralmente por uma malformação de alguma proteína, alguma estrutura que facilitaria a coagulação do cérebro ou a trombose. Com isso, o sangue pode entupir em qualquer momento, mas assim, crianças e adolescentes habitualmente não são portadores, quer dizer, não são frequentemente acometidos por acidentes vasculares. O caso da menina provavelmente foi uma malformação, acredito, é uma tragédia, perder um filho é uma coisa impressionante, tem que saber se existia alguma outra pessoa na família que tivesse algum tipo de malformação, isso pode ter um caráter congênito, então, por exemplo, esta família, talvez valha a pena outras crianças e adolescentes serem investigadas só para ficar mais tranquilo, mas mesmo assim, malformação congênita não é uma coisa comum, mas existe e assim não tem muito como evitar. Esta criança, se foi uma malformação, poderia morrer com essa criança daqui a 100 anos, 80 anos, 70 anos e nada acontecer, mas também não teria como evitar. Eu vejo isso porque assim, eu imagino que os médicos, a família fiquem muito, poxa, poderia ter sido evitado. Não, se é uma malformação e não tivesse nenhum motivo específico para fazer um exame, não teria como saber e como evitar. Se descobrisse rapidamente ou houvesse um sangramento pequeno, isso pode acontecer, isso é importante que os pais e os pediatras e os médicos estejam atentos, tiver um sangramento pequeno, um rompimento pequeno, aí você investiga e encontra, aí você pode encaminhar para um neurocirurgião e ele faz algum procedimento. E os acidentes vasculares isquêmicos, aí se você descobriu o porquê, você consegue tratar, aí você tem tratamentos para isso, quer dizer, você anula aquelas proteínas que facilitam a coagulação ou faz algumas medicações que dificultem isso. Mas vai lá que eu falo muito, hein? Se deixar médico, professor carioca, eu vou falando com vocês até amanhã. Tá muito bom o papo, então, fazendo a correção aqui, o doutor Eduardo Jorge Custódio, do Departamento de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora acertei, doutor. Agora, acertou, continuando o nosso papo.
Como evitar um AVC, então, de forma geral? Porque, só fazendo um paralelo, no início desta semana, a gente tratou de um assunto que daí envolve a cardiologia. Um jovem também, de 35 anos, morreu de uma parada cardiorrespiratória e nós entrevistamos especialistas sobre morte súbita. No caso dessa garota, não foi uma morte súbita, ela foi internada, etc. Mas o AVC nos remete a isso, né? A gente vê tantos casos, a pessoa teve um AVC, desmaiou e morreu, né? Um caso de morte súbita decorrente de AVC. Como é que a gente pode, então, se prevenir? Né? Já que tem casos que não dá para saber, doutor, mas a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa conduta com a nossa saúde ajuda, né, a evitar esse tipo aí de mal. Perfeito, você está perfeita nisso, olha só. Desde jovem, crianças e adolescentes, sempre falo o grupo do adolescente, é muito importante que a gente leve a vida o mais saudável possível. O que é isso? Que a gente durma bem, se alimente bem, pratique exercício físico, tem alguma condição regrada. Adolescentes aí, principalmente, evitem o uso de drogas, álcool em excesso. É um pouco assustador, não sei se vocês sabem, mas no Brasil, crianças começam a usar drogas e bebidas na adolescência, às vezes no início da adolescência, com 12, 13 anos. Esse tipo de AVC que essa menina teve hemorrágico por malformação, não tem como descobrir, a não ser que seja uma coisa pequena que você consiga ver e aí investigar corrigir antes de um sangramento maciço. Acidentes vasculares isquêmicos por obstrução, por exemplo, o teste do pezinho, que é uma coisa que tem que ser cada vez mais difundida, a gente tem uma condição chamada anemia falciforme, que altera a coagulação do sangue, isso aparece no teste do pezinho. Então, se a criança, já ao nascimento, tiver essa condição ou algumas condições que aparecem no teste do pezinho, você deve corrigir isso precocemente ou acompanhar. Para a idade adulta, aí um adulto jovem, dormir bem, ter hábitos de vida saudáveis, isso é muito importante. Se não para o adolescente, para a criança e para o adolescente, pelo menos para o adulto jovem. Isso é muito importante. Isso vai impactar na nossa qualidade de vida. Crianças e adolescentes que se alimentam mal, por exemplo, eles fazem uma coisa chamada síndrome metabólica, que agora não, que sempre teve na moda, resistência insulínica. São pessoas que vão desenvolver diabetes, tromboses, quer dizer, acidentes vasculares, hipertensão, de forma mais precoce. Então, hábitos de vida saudáveis desde a faixa etária pediátrica, passando principalmente pela adolescência, vão repercutir na qualidade de vida do indivíduo para o resto da sua vida. E isso é fundamental por uma série de aspectos. Tanto individualmente, é muito importante que a pessoa se cuide, quanto para o geral. Porque quanto menos pessoas jovens evoluírem para acidentes vasculares, para infartos, né, como você falou e tudo, menos gente fica na dependência do governo, por exemplo. Então é importante, menos gente interna, menos pressão sobre a gente nos hospitais, nos serviços de saúde secundários. Então, se cuidar é fundamental durante toda a sua vida, da faixa etária pediátrica à adolescente. Isso é um pouco complicado. Adolescentes e adultos jovens vivem como se não houvesse amanhã e é muito difícil imaginar, você está fazendo um investimento para não ter um acidente vascular quando você tiver 40 anos. O cara de 40 anos para um adolescente é um velho. Esse é um velho, acabado e tudo, e a gente sabe que a gente vai viver 70, 80 anos. Então, algumas doenças que são degenerativas pelo uso mesmo do nosso corpo, pela condição de degeneração, elas vão acontecer. Se você puder fazer com que elas não aconteçam aos 50, 60 anos, e sim aos 80, 90 anos, você terá uma qualidade de vida maior, você terá uma vida produtiva maior. Isso é importante individualmente e coletivamente. Quanto mais a gente se cuidar, melhor. Então, a sua pergunta é ótima. A gente deve investir muito em qualidade de vida, em hábitos de vida saudáveis, para diminuir a incidência de todas essas questões que são evitáveis. O que não é evitável, como uma malformação e tudo, a gente tem que torcer, eventualmente observar. Não tem nenhum exame assim. Não existe vamos fazer ressonância em todo mundo, angiorressonância, são exames caríssimos que teriam que anestesiar muito. Não existiria isso do ponto de vista epidemiológico como uma estratégia de saúde pública. Individualmente, se quiser fazer, tiver uma história familiar, aí vale. Mas hábitos de vida saudáveis, e é uma coisa relativamente simples, mas bem difícil de fazer, né? Dormir bem. Você está dormindo bem? Está tirando férias direitinho?
água. Provavelmente você não consegue fazer isso tão bem, não consegue levar uma vida sem estresse. Doutor Eduardo, muito obrigada pelo bate-papo, foi muito bom e a gente torce realmente para que as pessoas consigam ter uma vida mais saudável para evitar problemas que podem ser evitáveis, né? Aqueles que são impossíveis, aí a gente joga na mão de Deus, né, doutor? Daí e segue. Exatamente. Educadora.